Na verdade, quando você me pergunta o que diferencia um do outro, eu começaria respondendo pelo avesso. O que não os diferencia? Porque todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. É a Bíblia que fala isso. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A questão é o que eu faço com esse pecado? Eu vou me lançar aos pés de Jesus e implorar o perdão dele, a graça dele, ou eu vou continuar acariciando o meu pecado e firme dele? Então, no final das contas, Deus me livre das pessoas certinhas demais. Tá certo? Jesus, na Bíblia, não valorizou o legalista. Ele valorizou aquele que estava em busca de redenção. E Pedro estava em busca de redenção. O divisor d'águas entre ele e Judas está justamente no versículo que fala, depois que Pedro negou a Jesus, que está aqui justamente no Evangelho de João, que fala que Pedro nega Jesus 3 vezes e fala que depois que ele nega Jesus, ele chorou, ele correu e chorou amargamente. Ele chorou amargamente, quer dizer, arrependeu, ele sentiu na pele o que era a dor, a decepção e tudo mais. Então, quando você ama uma pessoa mesmo e atrai, a machuca, prejudica, você sente a dor do que você fez. O remorso, não. O remorso, você sente a dor da consequência. Existe uma diferença. Você está entendendo? Entre você sofrer porque você magoou alguém que você ama, ou você sofreu porque te pegaram e se não tivessem te pego. Mas, cara, não é simples isso, porque se eu pudesse escolher, eu gostaria de sentir o arrependimento no remorso. Mas você concorda que uma parte dessa equação, ela tá intrínseca à nossa emoção? Tipo, eu senti remorso. E eu, partindo do pressuposto que eu acredito que isso é errado, cara, eu gostaria de chegar e falar, não, mas eu gostaria de me arrepender, mas não consigo. Então eu tô sentindo remorso. Então, assim, não é uma decisão simples, né? E sentir arrependimento ao invés de remorso. Por isso que a base de qualquer relacionamento, tô falando relacionamento no sentido espiritual, tem que ser o amor, a confiança. A competência funciona para um relacionamento empresarial. A competência funciona muito bem. Mas a competência não funciona para um relacionamento matrimonial. Aí tem que ser a base o amor. Então a Bíblia fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, quando você começa pelo amor, e esse amor não vai vir de você, é dom de Deus, a Bíblia fala, não vem de você, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Deus, você permite que Deus implante nele o seu amor. E quando você permite que Deus implante nele, em você o seu amor, aí as coisas começam a brotar de uma maneira que não tem mais esse negócio de, eu queria, mas não dou conta. Não, você pode até pisar na bola, mas tem um lado seu que vai gritar, que vai arder. Sim. Você está entendendo? É a diferença de, por exemplo, o que torna uma mulher mãe? Trocar fralda? Não, trocar fralda não faz de uma mulher ser mãe, porque a babá também troca fralda e não é mãe. A babá pode trocar fralda a vida inteira e nunca ser mãe. Então não é trocar fralda que torna uma mulher mãe, porque a babá faz isso. Mas a mãe também troca fralda? Troca. Mas qual a diferença? As duas trocam fralda. Só que a babá, por mais que tenha um apego à criança, ela faz aquilo por causa do salário. Que é o trabalho dela, né? É o trabalho dela. Tanto é que se a babá, se você não pagar, ela vai entrar com ação trabalhista e vai deixar de trocar a fralda do seu filho. A sua esposa não. Agora, a babá troca a fralda por causa do salário. A mulher, mãe, troca a fralda porque é mãe. Você está entendendo a questão? Ou seja, não é o fato de trocar fraldas que torna uma mulher mãe. Mas o fato dela ser mãe, espera-se que ela troque fraldas. Repetindo, não é o fato de trocar fraldas que torna uma mulher mãe, porque a babá também faz isso. Mas o fato dela ser mãe, espera-se que ela troque fraldas. E eu, que não tenho ainda o privilégio da paternidade, acho que você já pode falar sim, porque você já você sabe que a gente já conversou sobre isso, você tem 2 filhos. O Luca não tem filho ainda também não, né? Não. O Kaique tem. Vocês podem falar disso melhor do que eu. Eu não tenho ainda o privilégio da paternidade, então, para mim, uma fralda suja de cocô de criança é nojento.
Eu troco, é mó gracinha. Exatamente, Falo assim, mas vamos lá, antes de cheirinho ter a até sua diferente. filha... Eu chego pra ela e falo assim, Nem tão fedido assim. vamos lá trocar cocô? Ela fala cocô, ela pega na minha mãozinha assim. Agora, antes de ter a sua filha, esse eu assunto não seria trocaria. Eu não muito, trocaria. muito discutível. Tem gente que tem o dom, como enfermeira, babá. Tem gente que não tem o dom. Tem babá que não tem nojo. Tem enfermeira que não tem nojo. Tá certo? Aí é dom. Eu não tenho esse dom. Se fosse ganhar R$1 milhão de reais para você babar, eu ia dispensar o serviço quando você se dá conta. Agora, quando você se Não, vai, torna... 1 milhão não, vai. Oi? 1 milhão não, vai. Se fosse um pouquinho menos, vai. Não, tá bom. Eu faço por 1 700 milhão pode pra tocar você. umas fraldas. 700 Vira mil. babá, fácil. Mas eu entendo que... né, Lucão? Eu entendo que o Rodrigo tá falando aqui, tipo assim, pelo tem graça. amor você faria qualquer coisa. Não tem Sim, graça. claro. 1 milhão você pode até fazer. Tô brincando. Mas não tem graça. Não é chato, é um saco aquilo. Quando você se torna pai, não deixa de ser um saco. Acordar de madrugada, você tem que trabalhar, mas é o seu filho. Aí, quando você se torna pai ou mãe de verdade, não estou falando do pai só porque botou no mundo, não. Estou falando aqueles que amam os seus filhos. Sim. Essas discussões se tornam tão pequenas. Você não quer mais saber se está com cheio de cocô, se não está. Você me fez cocô na fralda na hora do almoço, que você estava querendo comer aquele salmão ali, alguma coisa e tudo e tal, e a criança fez cocô naquela hora e tudo e tal. Sim. Você não quer saber, seu filho. Então, quando você... no relacionamento com Deus, começa pelo amor, essas questões assim, poxa, eu queria, mas não dá conta, elas não existem mais. Tem uma transformação de vida tremenda. Você só quer amá-lo e não magoá-lo. Agora, para terminar minha analogia, você como pai, apesar de amar, você vai pisar na bola? Vai. Vai. Não tem, às vezes, uma mãe que vai cortar a unha do bebezinho e machuca sem querer porque cortou errado? Tem. Às vezes você não vai dar o medicamento errado. Você não vai, às vezes, num momento de impaciência, falar uma coisa que não devia. Você vai pisar na bola. Mas são erros que fazem parte normal da vida. Não são atos deliberados ou desculpas para uma coisa que eu não quero ir. Aí vem a diferença. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Como eu estou com preguiça de malhar, eu arrumo 1000 desculpas para não ir à academia. Mas quando você ama o seu filho, não tem desculpa para te deixar na cama se ele está com febre. O amor é a diferença. Então, sem amor, aí realmente é uma relação de legalismo e não funciona. E tem muito crente que está numa relação de legalismo. Por isso que a vida cristã é tão penosa. Tem gente que vive... Isso é triste para mim. Não estou julgando, eu estou lamentando. Tem gente que vive em crise de identidade com a vida espiritual e com a igreja. Você está ali sofrendo. Agora, mesmo esses, Deus também os ama. Você tem um Daniel que parece que foi perfeito em tudo. E você tem um Davi que toda hora estava pisando a bola. Você tem um Sansão que estava toda hora pisando a bola. Ou seja, não tem o biotipo do cristão. Isso é interessante. Sim. Cara, eu queria trazer uma última reflexão aqui. Mas antes da reflexão, tinha uma pergunta que eu tinha que responder. Senão a galera vai ficar com essa dúvida. Tá. É 1 minuto, mas a gente precisa falar isso aqui.